Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 6, do 16 ao 21. Vamos ler o texto que diz assim: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os, dizendo: Sou eu, não temais. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. Amém. Nós estamos aqui diante do quinto sinal registrado por João. Eu vou usar algumas informações dos outros evangelhos para que possamos verificar e enxergar toda a dramaticidade desta cena. Se você observar, esse milagre ou esse sinal, ele está logo em seguida do último sinal que Jesus operou, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Em seguida, isto acontece. Por quê? Porque depois que Jesus faz aquele milagre e alimenta cerca de 15 mil pessoas, contando homens e crianças, mulheres e crianças, aquele povo que estava ali oprimido, aquele povo que estava ali necessitado, eles viram em Cristo, ou viram em Jesus, a figura de um libertador, a figura de alguém que poderia tirá-los da opressão romana e de todo o jugo romano que eles estavam vivendo. No primeiro século, o sentimento dos judeus era bem parecido com o mesmo sentimento que eles tinham quando eles estavam no Egito. Eles estavam escravizados da mesma forma, eles só não estavam fora da sua terra. Mas em termos políticos, em termos de domínio, eles estavam também sobre a escravidão, eles estavam sobre o jugo do Império Romano. Então, quando eles viram Jesus fazendo esses milagres, esses sinais, eles entendiam: esse é o homem que nos libertará de Roma. Esse é o homem certo, é a pessoa certa que nos levará à libertação. Jesus, consciente disso, isso Mateus vai registrar, percebe que aquele povo queria o fazer rei, ele percebe que aquele povo, que aquela multidão queria coroá-lo e levá-lo a essa estatura, esse posicionamento de líder político. Então ele faz três coisas. A primeira, ele ordena que os seus discípulos entrem no barco e voltem para casa. Eles estão na região de Decápolis, onde ele multiplica os pães e os peixes. E Jesus então manda eles entrarem no barco e voltar para casa, para o outro lado, que seria a região lá de Cafarnaum. Marcos registra que Jesus, na verdade, envia eles para uma região próximo aonde eles estavam, que era a região de Betsaida, que era um outro porto próximo. É como se Jesus tivesse dito assim: olha, entre no barco e me espere no próximo porto, que eu vou andando depois e encontro vocês lá. Mais ou menos isso. E Jesus, depois de mandar os seus discípulos entrar no barco, mesmo contrariado, eles entram no barco, eles queriam ficar com Jesus, ele tem um outro ato, que é mandar a multidão embora, despedir a multidão, conscientizar a multidão de que aquele não seria o seu papel, um governo militar ou algo político. O propósito dele era outro. Então ele despede a multidão, e depois que ele faz isso, ele tem o terceiro ato, que é subir no monte para falar com o Pai, para estar sós com o Pai. É interessante que quando Jesus ordena os discípulos a entrar no barco e ir para outro lugar, para possivelmente Betsaida, era
o finalzinho de tarde, início de noite. Mateus vai dizer que esse momento era a primeira vigília da noite. Os judeus dividiam a noite em 4 grandes vigílias. A primeira, das 18 às 21 horas. A segunda, das 21 até 0 hora. A terceira, de 0 até 3 horas. E a quarta, de 3 horas a 6 horas da manhã. Jesus despede esses discípulos possivelmente 6 horas da tardezinha, já o sol já escurecendo. Ele manda os seus discípulos ir para outro local. O texto nos diz que, versículo 17, eles entraram no barco e foram para o local onde Jesus tinha mandado. De certa forma era rumo à casa deles, rumo a Cafarnaum. E a parte C desse versículo diz que já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. A ideia é mais ou menos esta: eles chegam próximo do porto, onde Jesus tinha combinado de encontrar com eles, e eles ficam ali esperando Jesus, e Jesus nada de chegar. Desde 6 horas da tarde, eles estão ali esperando Jesus, e Jesus nada de chegar. E nesse processo de esperar Jesus, a Bíblia nos fala, no versículo de número 18, e com base em Mateus e Marcos, que um vento muito forte começou a soprar. Um vento muito forte começou a empurrar o barco para o meio do lago. Ondas muito grandes vieram contra aquele barco. O mar da Galileia, ele é um mar relativamente, que é um lago, na verdade, muito de águas tranquilas, porém, por ele ser uma espécie de bacia, fica mar de 200 metros abaixo do nível do mar e circulado ainda por montanhas, quando os ventos tropicais, os ventos que vêm das planícies até ele e entra em choque com os ventos quentes do mar, verdadeiras tempestades acontecem ali. Em 92, em um jornal de Israel, saiu uma notícia que foi visto ondas ali de mais de 10 metros de altura. Então, a situação desses discípulos era algo mais ou menos dessa forma. Eles estavam em uma canoa simples, pequena, remando, e de repente começa a bater ventos e ondas gigantescas e empurrando eles para o fundo. E isso é nos apresentado no versículo de número 19. O texto diz que eles já haviam remado uns 25 a 30 estágios. Se um estádio romano tem a medida de 185 metros, e você multiplicar por 30, eles tinham sido afastados da margem já de 5 a 6 quilômetros. Se o lago tem 11 quilômetros de largura, eles estavam exatamente no meio do mar, no meio do lago. Eles estavam em uma situação precária, uma situação dificílima, enfrentando ondas, remando já há bastante tempo. Por quê? Porque o texto nos informa, no versículo de número 19, parte C, que Jesus veio até eles. E Mateus vai falar que Jesus, quando chega no barco, ele chega na 4ª vigília da noite. Ou seja, se eles saíram 6 horas da tarde, Jesus vai chegar 3 horas da madrugada. Eles estão de 6 horas até 3 da madrugada lutando contra o mar, contra o vento. Olha a situação daqueles homens. Eles estavam a ponto de morrer realmente, depois de todo esse tempo de luta, de 7 a 8 horas lutando contra o vento e o mar. E cada vez mais que eles se esforçavam para chegar perto da praia, mais para o meio eles iam. E se não bastasse isso, Jesus, Marcos vai dizer que ele olha a situação dos discípulos de longe e começa então a andar sobre as águas. Começa a ir ao encontro desses homens. E quando eles olham para Jesus, eles não percebem que é Jesus. Eles pensam que é um fantasma. E a Bíblia vai dizer, nesse versículo, que eles ficaram aterrorizados. Em outras versões diz que eles ficaram possuídos de temor. E a ideia de alguém possessivo, alguém que perde o controle, fica fora do controle. Eles estavam totalmente entregues, totalmente temerosos.
E quando Jesus se aproxima, aí que eles ficam mesmo mortos de medo. É um fantasma, agora mesmo que o negócio vai complicar, agora mesmo que a coisa vai ficar preta. E Jesus então, percebendo a situação, dá um brado, dizendo: sou eu, não temas. E eles ficam tranquilizados naquele momento. Versículo 21 diz que eles recebem então Jesus no barco. Mateus e Marcos vai registrar que houve bonança, houve tranquilidade naquela hora. E o texto diz que imediatamente eles chegaram em casa, eles chegaram num outro lugar. Queridos, nós estamos aqui diante de mais um milagre maravilhoso, extraordinário de Cristo Jesus. E como temos falado que o nosso propósito sempre é entender não só a maravilha desse milagre, não olhar simplesmente para toda a dimensão daquilo que Jesus fez andando sobre as águas, mas acima de todas as coisas entender qual é a mensagem que esse sinal tem para as nossas vidas. E para entendermos a mensagem, é necessário que tenhamos 3 comandos aqui. Primeiro, o propósito geral de João, capítulo 20, versículo 30 a 31, quando João vai dizer que o propósito desses sinais era revelar quem Cristo era. Era mostrar quem Jesus era. Então, essa é a primeira informação que nós precisamos ter em mente. O propósito do milagre não é dizer para você que o vento da tribulação da tua família, da tua vida vai... Não, é mostrar quem Jesus é. É João quem estabelece isso como propósito do próprio livro. Segunda coisa, precisamos levar em consideração o contexto imediato. Esse sinal está junto com outro sinal que vimos na quarta-feira passada. E o contexto tem como propósito mostrar que Jesus é aquele que é doador da vida. Eu sou o pão da vida. O foco dentro do contexto é mostrar que Jesus é aquele que doa a vida, o doador da vida eterna. E em terceiro lugar, o terceiro comando que nós precisamos para entender o sinal é a própria maneira como Jesus acalma os discípulos. Enquanto os discípulos estão ali atormentados com medo, perdendo o controle, totalmente possuídos de temor, Jesus vem e diz assim para eles: ego eimi. Em grego quer dizer ego, eu sou. Eu sou. E essa expressão é uma expressão que Jesus se apresenta por várias vezes no livro de João. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida que desceu do céu nesse cenário. Depois ele vai dizer assim: eu sou a porta das ovelhas. Ele vai dizer também: eu sou a luz do mundo. Ele diz em João: eu sou o bom pastor. Ele vai dizer também: eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele vai dizer também: eu sou o eterno. Antes de Moisés, eu sou. E Jesus, quando se apresenta desta forma, Ele quer que os seus discípulos tenham na memória o Antigo Testamento. Porque é lá no Antigo Testamento que Deus se apresenta a Moisés como o grande eu sou. É lá no Antigo Testamento que Deus se apresenta ou se revela a Moisés, no momento em que Moisés é escolhido para resgatar, ou seja, para trazer o povo ao descanso, para trazer o povo à vida, como o grande eu sou. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e entendemos o significado do eu sou no Antigo Testamento, nós somos levados a perceber o poder desse Deus. Somente Deus no Antigo Testamento tinha poder para acalmar tempestades. Somente Deus no Antigo Testamento tinha poder para andar sobre as águas. Somente Deus no Antigo Testamento poderia acalmar a bravura do mar. Somente Deus no Antigo Testamento se manifesta de forma sobrenatural no natural para transformar as situações. Quem foi que abriu o Mar Vermelho? Quem foi que abriu o Jordão?
Quem foi que tumultuou as águas do mar quando Jonas estava em desobediência e depois acalmou aquela tempestade? O salmista no Salmo 107, versículo 29, vai dizer que Ele é aquele que acalma a tempestade e anda por cima das águas. Jó no capítulo 9, versículo 8, ele vai dizer que somente Deus é capaz de estender o próprio universo e caminhar sobre as ondas do mar. Abacuque 3,15 diz que Deus anda montado no seu cavalo por cima das ondas do oceano. Deus é apresentado no Antigo Testamento como aquele que tem poder sobre a natureza. Quando Jesus chega para os discípulos e diz assim, eu sou, Ele quer que os discípulos entendam exatamente isso. Ele é Deus, Ele é o mesmo que operou no passado, Ele está no nosso meio, Ele é Senhor. Então essas três informações são importantes. Primeiro, o propósito do livro, quem é Jesus? Segundo, o contexto imediato, mostrar que Ele é o doador da vida. Terceiro, mostrar que Ele é o grande eu sou, o Redentor, que age de forma sobrenatural no mundo natural. E quando nós temos essas três informações, nós somos levados a entender a mensagem do sinal. Jesus andando sobre as águas em direção aos seus discípulos que estavam em um momento de quase morte. Qual é a mensagem do sinal? Ele é totalmente Deus. E por ser Deus, Ele não está condicionado à lei da física, a leis naturais. Ele quebra a lei da hidrostática, a lei da gravidade e consegue andar sobre as águas. Ninguém tem capacidade de fazer isso. Nenhum ser vivo, nenhum animal, ninguém pode andar sobre as águas. No máximo que pode fazer é nadar, flutuar, mas andar, ficar de pé, somente aquele que está acima de toda a ordem natural, somente aquele que está acima de toda regra, de toda lei física, de toda lei natural, somente Deus pode andar em cima das águas. E por ser Deus, Ele opera de forma sobrenatural, no natural, para salvar os seus discípulos da morte. Então qual é a mensagem do sinal? Jesus é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. E por ser Deus, Ele pode de forma sobrenatural tocar no natural para salvar o seu povo da morte. Esse milagre, queridos, de Jesus, não era apenas uma demonstração de poder de Jesus sobre a natureza, mas também era uma demonstração de poder em salvar o homem que está à beira da morte. A situação da água em fúria é uma figura eficiente de ameaça de morte. A Bíblia mostra, ou o próprio Jesus faz uma associação entre afundar na água e afundar na sepultura. O próprio Jesus coloca a ideia de alguém mergulhando no mar como sendo alguém que estava indo à morte. Quando ele se refere à sua própria morte, ele vai dizer assim como Jonas esteve no fundo do oceano, no fundo do mar, no ventre de um peixe por 3 dias e 3 noites, assim também importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no coração da terra. O mar simboliza a destruição, simboliza a morte, simboliza um poder acima da capacidade humana. E é isso que Jesus está registrando aqui neste episódio. Portanto, quando Jesus ele salva os seus discípulos da tempestade, esse salvamento aponta para além da água, indica a questão maior da morte. O milagre simboliza Jesus salvando os discípulos da morte eterna. Gênesis 3 mostra que a morte física é uma sombra, é uma ilustração da morte espiritual. A morte da qual ele resgata seus discípulos não abrange somente a morte física, mas também a morte espiritual. E esse milagre, querido, de alguma forma aponta para a cruz do Calvário. Aponta para a cruz porque foi na cruz, de forma sobrenatural, que Cristo morreu para nos salvar da morte eterna e da condenação eterna. Foi por meio do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário que nós fomos reconciliados por Deus
e com Deus. Fomos tirados da situação de morte para uma situação de vida. Foi na cruz do Calvário que Cristo padeceu por causa do meu pecado. Foi na cruz do Calvário que Ele morreu. Porém, ao terceiro dia Ele ressuscitou para a minha vida, para a minha ressurreição. Ele ressuscitou para que eu tivesse vida e vida em abundância. Você que desfruta dessa vida, querido. Você que está aqui nessa noite e desfruta dessa experiência de vida eterna. Você precisa todos os dias ter um coração grato a Deus por aquilo que Jesus fez. Porque da mesma forma como aqueles discípulos estavam perecendo, da mesma forma como aqueles discípulos estavam a sós, cada vez mais distante de Deus, eu e você, nós nos encontrávamos. Jesus Cristo veio ao nosso encontro e nos tirou da morte. Jesus Cristo veio ao nosso encontro e nos deu vida. Por isso nós precisamos agradecer ao Senhor todos os dias. Nós precisamos louvar ao Senhor todos os dias por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós precisamos amar a mensagem da cruz. Nós precisamos divulgar a mensagem da cruz. Nós precisamos proclamar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz precisa causar alegria no nosso coração. A mensagem da cruz precisa causar júbilo na nossa alma. A mensagem da cruz precisa nos atrair para mais perto de Jesus, mais perto de Deus. A mensagem da cruz precisa ser um bálsamo para a nossa dor, para a nossa ferida. A mensagem da cruz deve nos empolgar e nos levar a cultuar ao Senhor. Essa mensagem é mais importante, querido, do que a tua saúde física. Essa mensagem é mais importante do que o dinheiro no banco e no bolso. Essa mensagem é mais importante do que a tua família. Essa mensagem é mais importante do que a tua própria vida. Porque tudo isso um dia vai ter que chegar a um fim. Mas a mensagem da cruz me diz que quando tudo isso aqui acabar, eu estarei diante do Senhor. Porque a cruz me garante essa verdade. Que você precisa entender a dimensão e a profundidade daquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Você precisa entender isso de tal forma, querido, a ser movido pela cruz. Se eu quisesse emocionar você nessa noite, eu tenho certeza que todos vocês já estariam chorando com esse texto bem aqui. Se eu quisesse mostrar aquilo que o texto não quer mostrar, dizendo que essa tempestade pode ser o teu problema familiar, o teu problema na crise de relacionamento, o teu problema no mercado de trabalho. Se eu quisesse emocionar você com técnicas psicológicas baratas aqui, você já estaria chorando aqui nesse momento e falando em línguas. Mas eu estou falando da cruz e você fica aí com o olho arregalado, sem entender por quê? Porque você não conhece a mensagem da cruz. E você precisa conhecer isso, porque se você não conhecer a mensagem da cruz, você não tem como ser salvo. A gente fala de cruz, a gente fala de evangelho, e crente fica parecendo que eu estou falando de política, eu estou falando de economia, de qualquer outra coisa. Crente, isso é a tua vida, isso é tudo que você tem, isso é tudo que você é. A cruz é tudo, a morte de Jesus foi tudo, a ressurreição de Jesus é tudo para mim e para você, é tudo o que nós temos. E você precisa mergulhar nisso, você precisa pesquisar isso, você precisa estudar isso, você precisa conhecer a dimensão da cruz na tua vida, para que a tua vida tenha sentido. Enquanto Jesus não te atrair de fato para perto dele, enquanto ele não encontrar com você, você estará perdido, assim como aqueles discípulos estavam. Se você que está aqui nessa noite não conhece isso, não entende toda a dimensão daquilo que Jesus fez, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não passou pela porta, ainda não está se alimentando do pão, ainda não está no caminho, ainda não vive o descanso, você precisa desesperadamente conhecer Jesus. Não conhecer Jesus a partir
de uma história contada que você aprende na escolinha dominical. Não conhecer Jesus a partir de simplesmente informações teóricas. Porque isso não adianta, queridos. O diabo conhece tanto Jesus, crer tanto na palavra que estremece, e mesmo assim ele não é salvo. Não adianta você conhecer Jesus somente de teoria. Não adianta você ficar vindo para a igreja e ouvir palavras, entrar pelo ouvido, sair pelo outro, e não ser levado a uma experiência com Jesus. Não adianta. Você está caminhando a passos largos para o inferno. Você está caminhando a passos largos para a morte. Você está caminhando cada vez mais para o meio do mar para ser destruído. Você precisa correr para Jesus. Eu oro sinceramente para que o Senhor lhe incomode nessa noite. Eu oro sinceramente para que o Senhor gere uma inquietação no teu coração, para que você não consiga dormir hoje. Para que você não consiga dormir hoje antes de descobrir quem é Jesus. Porque se você dormir hoje e não acordar mais, você vai acordar no inferno. Você precisa conhecê-lo. Você precisa descobrir quem Ele é. Você precisa senti-lo. Você precisa ouvi-lo. Você precisa sentir o seu toque. Você precisa perceber que realmente o Evangelho é eficaz na sua vida. Queridos, não dá para a gente ficar pensando que somos aquilo que nós não somos. Não dá para a gente pensar que estamos vivendo o Evangelho se de fato as nossas ações, o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, os nossos sentimentos, os nossos desejos anulam toda e qualquer possibilidade de fato sermos cristãos, seguidores de Cristo. Eu já falei isso várias vezes. A vida cristã não é uma vida teórica, é uma vida prática. Você pode e deve comprovar se realmente já teve esse encontro com o Senhor, porque se você ainda não teve esse encontro com o Senhor, você está pior do que aqueles discípulos. Corra para Jesus. Clame por Jesus. Grite por Jesus. Até que Ele venha. Até que Ele venha e faça algo novo em você. Você que se esforça tanto para ganhar dinheiro, você que se esforça tanto para passar num concurso, você que se esforça tanto para passar numa faculdade, você que se esforça tanto para conseguir um emprego, você que se esforça tanto para sustentar a tua família, procure um pouco Jesus. Canalize um pouco do teu foco para Jesus. Grite um pouco, ore um pouco mais, querendo conhecer esse Jesus, de tal forma que Ele venha até você, entre na tua vida e transforme toda a tua forma de viver. A segunda lição que eu aprendo aqui é que o homem ele jamais terá capacidade de salvar sua própria vida. Os discípulos, mesmo sendo totalmente experientes naquele mar, mesmo tendo habilidade, força e perícia, lutaram com todas as suas forças para vencer a bravura do mar e da morte iminente. 5, 6, 7, 8 horas, não sei ao certo. Eles tentaram, com todas as suas forças, salvar as suas próprias vidas, querendo chegar em um lugar seguro. E cada vez mais que eles se esforçavam, mais distante da segurança eles estavam. Somente quando Jesus veio ao encontro, é que houve salvação. Somente Jesus tem o poder de salvar, querido.
a nossa vida. Somente Jesus pode nos tirar da morte para a vida. Somente Jesus pode nos tirar da maldição para a bênção. Somente Jesus pode nos tirar de uma condição de inimizade para a amizade com Deus. Eu estou falando de relacionamento com o Senhor. Somente Jesus pode fazer tudo aquilo que eu acabei de falar com você aqui, para você nessa noite, te levar a um relacionamento com o Senhor. Por isso que você tem que clamar para Ele e por Ele. Somente Ele, você jamais terá capacidade, com teus métodos, com as tuas regras, com o teu esforço, com as tuas estratégias, com a tua perícia, com a tua experiência, de salvar você mesmo. Só Jesus. Essa proposta de esforço próprio era a proposta dos fariseus, que dentro do contexto é condenada totalmente por Jesus. Os fariseus queriam salvar-se a partir de um legalismo, a partir de um ritualismo, estereótipo. Os judeus queriam salvar-se a partir de um misticismo, crendo lá que o tanque era um lugar de milagre. Os fariseus criam que cumprir regras e normas era o suficiente para agradar ao Senhor. Enquanto você viver a tua vida cristã, querendo cumprir regras para agradar a Deus, enquanto você viver a tua vida cristã, querendo cumprir normas para agradar a Deus, cumprindo rituais para agradar a Deus, enquanto você viver a tua vida cristã a partir de misticismo, é como se você estivesse remando contra o vento, contra o mar. Cada vez mais você será levado para distante de Deus. Isso tudo é ritual vazio. Isso tudo é método humano, estratégia humana, de alguém que não conhece a cruz, de alguém que ainda não entendeu a dimensão da cruz. Porque na hora que você entender a dimensão da cruz, a obra do Calvário, você vai entender que pano ungido é macumba, é porcaria. Você vai entender que subir no monte, você não precisa subir no monte para encontrar Deus, porque Deus agora não está aqui nem ali, Ele está em todos os lugares. Ele não está mais em Gerizim, Ele não está mais em Jerusalém. Lá dentro do teu quarto, fechando a tua porta, tu tem encontro com Ele. Você não precisa de uma mandinga para receber a bênção de Deus. Isso é coisa pagã, isso é coisa profana. Era isso que aqueles homens queriam viver. Isto é simbolizado exatamente naquele esforço que é ineficiente, ineficaz. Não adianta, você precisa conhecer Cristo, se apaixonar pela obra do Calvário, perceber o que o Calvário fez por você, e a partir disto você vai entender que lá no Calvário você tem resposta para todas as coisas. Lá você encontra o sentido da vida, lá você encontra o prazer de viver, lá você encontra o sentido até de morrer. No Calvário você tem resposta para todas as coisas. Quando você substitui o Calvário por essas coisas, queridos, você está simplesmente vivendo um cristianismo sem Cristo, um evangelho sem cruz. E isso te empurra para longe de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode se relacionar com o Pai se não for por Ele. E em último lugar, a última lição que nós aprendemos aqui é que somente Jesus pode te conduzir de volta para casa. Somente Jesus pode te levar a um lugar de segurança. Os discípulos, quando estavam ali, totalmente perdidos, totalmente entregues, possivelmente já sem força, já quase jogando a toalha, Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, a calmaria se faz presente. E o texto diz que imediatamente eles chegaram em casa. Eles estavam a 5 quilômetros ainda de casa. Jesus entra no barco. Em um segundo eles estão em casa. E isso aponta exatamente para aquilo que Jesus vai fazer quando Ele vier buscar o seu povo. Só Ele tem poder de te levar de segurança de volta para casa. Nós estamos aqui, estamos caminhando para casa. E a nossa casa é na eternidade com o Senhor. Você só entrará na eternidade em segurança se esse Jesus te conduzir até lá. Você precisa desse Jesus.
Não será o teu esforço, não será a tua capacidade que vai garantir você chegar em segurança em casa. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é quem vai garantir que cheguemos do outro lado, cheguemos em casa em segurança. Por isso que você precisa da cruz, por isso que você precisa dele, por isso que você precisa se lançar a ele, por isso que você precisa todos os dias correr para o Calvário, correr para a cruz. Porque somente ele pode me salvar da morte. Porque somente ele pode me reconciliar com Deus. Porque somente ele pode me conduzir em segurança para a casa do Pai. De volta para casa.